Sejam todos muito bem-vindos ao Poder do Salto. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o nosso primeiro convidado menino, gente, não é uma menina hoje. Que bom. É um homem. Geralmente nós, sempre estamos com mulheres aqui. É o Lauro Vitor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu agradeço a oportunidade e o convite de estar aqui. Né? A intimação, eu intimei você para estar aqui. Um ultimato, né? Ou tu vem ou eu te mato. Gente, como vocês já observaram, eu e o Vitor, a gente já tem uma amizade, né? Que a gente se conheceu no Growth Talk. E aí, é um prazer imenso dividir palco com você. Foi incrível. Foi massa demais. E eu quero saber de você, para até se apresentar ali para as pessoas que estão em casa, com o que você trabalha? Deixa eu fazer um suspense. Com o que você trabalha, Vitor? Olha, sempre quando as pessoas fazem essa pergunta para mim, eu gosto de começar falando pelo aquilo que é mais simples e chegar no ápice do trabalho, né? Eu sou terapeuta, né? Trabalho com terapias diversas no sentido de questões emocionais, comportamentais. Sou especialista em gestão emocional, mas as áreas que eu atuo diretamente, né? É a área de PNL, que é Programação Neurolinguística, que é uma ferramenta hoje que é universal, né? Serve para todas as áreas da vida, inclusive Sim. É conhecido como Manual da Mente Humana, né? Olha aí. Sou psicanalista e uma das funções que chama mais atenção, eu sou hipnólogo, sou hipnoterapeuta, né? Trabalho com hipnose clínica, é uma das ferramentas também que eu acho mais fascinantes para a transformação. E hoje, não só como terapeuta, eu uso essas ferramentas para também ajudar pessoas a se desenvolverem dentro das suas empresas, dentro das suas equipes, né, melhorar o ambiente, construir uma versão mais poderosa de si mesmo, né, quebrando os bloqueios e crescendo cada vez mais. Tem tudo a ver com o poder do salto, então, né? Construir aí, tá vendo? Verdade. Essa construção de uma versão mais poderosa, né? Vitor, a maioria das pessoas que te procuram, que buscam se desenvolver, são homens ou mulheres? Hoje, a maioria são mulheres. Eu acredito que os homens, eles ainda têm um pequeno preconceito em buscar ajuda. Sim. Não só na área terapêutica, emocional, como na área empresarial. Aquela questão de, eu posso, eu sou autossuficiente. Não, né? Eu sou líder do meu negócio. Sou líder do meu negócio, né? E as mulheres, elas já têm aquela questão, inclusive eu tenho meu podcast, né? Falar aqui. Pode falar. O Descomplicamente, né? E que é junto com o Portal Imaranhão, lá em Barreirinhas. Sim. E eu levei uma empresária agora, né? Da Sul Excursões, ela trabalha com turismo. E uma das coisas que ela falou foi que quando ela começou a chegar para buscar parcerias, né? As pessoas perguntavam, quem é o dono da empresa? Né? Nossa! E aí ela disse, não, eu sou a dona da empresa. E assim, por encontrar esses obstáculos ainda, a gente sabe que está crescendo cada vez mais a questão do poderio feminino, mas as mulheres, para ter esse espaço, elas estão buscando mais desenvolvimento. Sim. Então elas estão chegando no mercado bem mais preparadas do que os homens. Isso eu digo com toda Justamente razão. por essa busca, né? Por essa busca. A importância de buscar conhecimento. Então assim, hoje, a maioria das empreendedoras, a maioria dos empreendedores que estão crescendo no mercado, você pode ver, negócios que abri aqui em São Luís, sempre tem uma mulher por trás. Por quê? Porque elas estão buscando formas de alinhar, de buscar conhecimento com pessoas como você, que é uma mentora conhecida. O que ela tem para me trazer? Então elas estão mais abertas a isso. E os homens ainda estão naquela, não vou, às vezes tem que ser convencido aí, né? Mas assim, e eu digo mais, se eles não abrirem o olho, o mercado vai ser todo delas. Eita, a gente gosta, né, meninas? Olha, me conta, me tira uma curiosidade, como que você se apaixonou pelo mercado do desenvolvimento humano e como que você viu que poderia ser uma fonte de transbordar conhecimento? Eu acredito que a tua jornada de estudo já vem de bastante tempo, mas quando que você viu, nossa, isso aqui pode ajudar muita gente? Olha, para mim falar disso, Raíssa, eu tenho que voltar muitos anos, assim, minha adolescência. Eu lembro que eu estava saindo do fundamental para o ensino médio e teve um cara que ele foi palestrar na minha escola, né? Sim. Palestra jovem, motivacional. O nome dele era Edilson Rocha. O apelido dele era O Terrível. Só pra você ter uma ideia.
era um cara motivador, espetacular. E eu já acompanhava, apesar da minha idade, eu já era curioso por questão de Daniel Goodry, esses caras que tinham uma mentalidade, né? Mauro Sérgio Cortella. Sim. E aí, por aí vai. E aí, eu disse, eu quero fazer isso um dia. Só que aquilo ficou na minha mente, né? E eu fui seguindo por outros segmentos, fui para a área do turismo. Aí vim embora pro Maranhão, que eu sou do Ceará, tá, gente? Quando eu tinha 18 anos, já formado, já na área de turismo. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fiquei nessa área. E eu conheci a minha esposa, e eu dizia pra ela que eu tinha vontade de trabalhar com essa área de psicologia, desenvolvimento, mas eu nunca levava pra frente, sabe? Nunca terminava o que eu começava. Até que um dia eu descobri uma forma de entrar mais rápido no mercado, né? Através da PNL e da hipnose. E eu precisei dessas ferramentas porque eu comecei a ter alguns distúrbios emocionais. Aconteceu com você, no caso? Eu tive um diagnóstico de depressão, né? Não cheguei a cometer atos mais pesados, mas tive distúrbios emocionais que me desmotivaram. Eu comecei a desligar de tudo. Sim. Né? Desligar de tudo mesmo. Trabalho, família, geral. E aí, eu disse, não, eu tenho que buscar alguma coisa. Aí eu fui conhecer a hipnose, eu fui usar como hobby. Aquela hipnosezinha de palco, né? E aí eu descobri que podia ser usado como terapia. Eu disse, olha, esse negócio é interessante. E aí eu fui buscar quem era o melhor nessa área. E aí eu encontrei o Lucas Naves, inclusive o maior hipnoterapeuta do Brasil, na minha opinião, e na opinião de milhares, o maior formador de hipnólogos, e fiz um curso com ele. E me apaixonei. Aí ele começou a falar de PNL, eu fui atrás de saber o que era PNL. E aí eu descobri, me apaixonei mais ainda, fui fazer PNL. Olha, as curiosidades como elas são importantes, né? Só que aí eu tive um problema. O mercado, ele queria algo mais diplomático para você entrar. A PNL e a hipnose são formações que eles não julgam que tem diplomas, né? Uhum. E aí eu, também não tenho muito tempo, não quero ficar 5 anos numa faculdade. E aí eu conheci a psicanálise. Psicanálise, 2 anos, você acaba se formando, e aí abriu portas. Hoje eu nem uso tanto a psicanálise, eu falo que eu sou formado, mas nem uso tanto, meu negócio é... E aí fui pra clínica. E aí comecei a atender. E aí eu sou muito... Tipo assim, transformar uma pessoa por vez é ótimo. Pegar uma pessoa e ver a transformação dela é incrível. Só que eu achei pouco. Eu queria mais. E aí a forma de fazer isso era trabalhar com desenvolvimento de empresas, de equipes, de palestras. Eu digo, é isso que eu quero. E lugar para ter problema é empresa. E lembrei do Edilson Rocha, né? Eu disse, era isso que eu queria fazer, palestrar para várias pessoas. E eu lembro que quando eu comecei a atender na clínica, eu falei para minha esposa assim, vocês vão ouvir falar muito da minha esposa, tá, gente? Ela tá até aqui no estúdio, mas é porque assim, foi a pessoa que me motivou. Inclusive, meu curso de hipnose, quem pagou foi ela, não foi nem eu. Eu lembro essa história, você me contou. Ela que bancou, Verdade. né? Ela tinha um dinheiro e disse assim, eu vou precisar, ela vai lá. Mas um dia eu não quero trabalhar, tu vai me manter com o teu trabalho, né? Ainda não chegou esse dia, mas tá chegando. Ela é uma investidora inteligente, ela investiu, né? E assim, isso fez com que eu buscasse mais, né? E aí eu comecei a atender, eu falei pra ela assim, eu disse, olha, eu vou ganhar prêmio, porque eu preciso de prêmio pra ter nome, e eu vou dar uma entrevista importante. Eu preciso ter visibilidade. Ela, quando? Eu disse, até o final do ano. E aí eu fui indicado para um prêmio, melhor terapeuta e melhor hipnoterapeuta lá na minha região, né? E ganhei, votação popular. Muito bom. E aí logo em seguida veio o Growth Talk, que me permitiu fazer um podcast pela primeira vez na minha vida, lá na Mirante, né? E ter espaço num palco com galera, gente grande como você, como outros que estavam lá. Obrigada, imagina. E ter essa oportunidade. E aí eu disse assim... Eu sempre tive essa frase, né? Quem é leão tem que andar com leão. Se você quer ser um leão, você tem que andar com leão, né? E aí eu digo, não, eu tenho que encontrar pessoas dessa energia. E aí foi quando começou tudo. E graças a Deus, depois disso aí, a visibilidade cresceu. Hoje eu tenho meu podcast. Hoje eu tenho meu consultório próprio. Eu não trabalho mais lá em Barreirinhas. Em outras cidades eu vou pra clínica, mas lá em Barreirinhas eu tenho meu próprio lugar, né? Inclusive, já está me rendendo outras oportunidades e por aí vai. E aí a gente vai crescendo. E essa área de desenvolvimento é sensacional. Perfeito, perfeito, perfeito. Isso é tão importante a gente buscar ter um conhecimento, entender como a gente transborda. No teu caso, você não ficou satisfeito apenas com uma pessoa e foi para um lugar onde a gente vai aprofundar agora, falando de empresas, né?
é um lugar onde a gente encontra muitos problemas, porque, na verdade, é um ponto onde se encontra várias pessoas de personalidades diferentes, de perfis comportamentais diferentes, e que estão em busca de um mesmo objetivo, ou por empresa, ou por tempo, né? A empresa está buscando ali um objetivo naquele tempo. Por exemplo, né, bater meta X nesse mês, né? Para a gente conseguir tal coisa, enfim. Ou por setores, né? E nesse... Mesmo sendo por setores, que a gente coloca os quadradinhos um pouco menores, digamos assim, ainda tem ali, por exemplo, vamos falar aqui de setor de atendimento, né? Tem as pessoas que estão atendendo, mas elas estão com bloqueios emocionais. Ou o setor de vendas, né? Que é o que tem mais gatilho. Exatamente. Eu costumo falar, Vitor, que as pessoas querem vender conforme as dores emocionais delas, né? E aí tem os impactos que acontecem. Como que o teu conhecimento pode ajudar as empresas a terem os colaboradores em um melhor funcionamento, o próprio empresário, porque começa de cima, né? A gente sabe que o empresário, às vezes, ele te chama falando de um setor, mas o problema já começou nele, ali na liderança dele, e aí a gente vai indo por fases, né? Como que o teu conhecimento, ele pode ser uma ferramenta de desenvolvimento para ajudar as pessoas que estão dentro dessa empresa a performarem melhor? Olha, Raíssa, na verdade meu conhecimento não só do que eu estudei hoje, mas de experiência. Eu sempre trabalhei com vendas, a minha vida toda eu fui vendedor, já vendi consórcio, já vendi livro de porta em porta, já vendi... Então assim como muitos mentores hoje que vieram do mercado para depois transmitir o que tem, eu não falo só do que eu li, eu falo do que eu vivi. É muito bom. Então, assim, eu trabalhei 12 anos no ramo de restaurante com meu pai. Até hoje, aqui e acolá, eu tô lá ajudando ele de alguma forma. E assim, 12 anos com atendimento direto ao público, treinando funcionário, corrigindo, resolvendo BO, parte financeira, parte de atendimento, parte estrutural. Então, assim, a gente vai pegando bagagem. E tem muita gente que passa por isso e não consegue pegar bagagem porque não entende o poder daquele conhecimento. Mas toda vez que eu tinha um problema, ou quando a gente tinha um problema, a gente busca olhar de várias formas, né? E assim, hoje, eu costumo dizer, qual o maior problema das empresas hoje? É mão de obra. O cara vai começar a empresa, até ele ter uma equipe de resposta, ele apanha muito. E muitas vezes fica tudo nas costas dele. Aí, por isso que você diz, o problema começa em cima, a sobrecarga do empresário. Você começar um negócio hoje, não é fácil. E aí você fica sobrecarregado, é problema. Quem está empreendendo agora tem os altos, tem os baixos. E aí funcionário falha aqui, falha acolá. E a gente está vivendo uma geração muito perigosa. Sim. Uma geração que não aceita crítica, que não aceita ordem, que não aceita isso e aquilo outro. E o que eu digo para os empresários é o seguinte. Se não tem mão de obra preparada lá fora, prepara que tu já tem aqui. Né? E aí eu chamo a atenção para investir nos funcionários, porque investir nos funcionários eu digo que é investir na empresa. Né? Se você capacita, aí a primeira objeção que vem é assim, mas eu vou investir no funcionário e se ele for para outra empresa? Tudo bem, ele foi para outra empresa, mas quando ele chega lá e ele for competente, todo mundo vai dizer assim, rapaz, os caras que já trabalharam com fulano crescem. Agora, se um funcionário trabalha contigo, ele vai para outra empresa, ele continua não prestando, aí vai outro funcionário para outra empresa e não presta, é para todo mundo que vem daquela empresa, eu não sei se é a pessoa ou a empresa, mas todo mundo que eu já peguei não presta. Então, assim, também te faz o nome. E existe um gatilho muito importante nessa função aí, que é a reciprocidade. Quando você investe em alguém, a tendência dela é ser recíproca. Sim. Então, ela é uma tendência humana isso, em forma inconsciente. Então, assim, acaba que ela tem essa gratidão de fazer o melhor pelo seu negócio. Pô, você tá investindo naquela pessoa, você trouxe um treinamento de qualidade, você levou, né? Eu tenho até um empresário que é conhecido meu, que eu admiro muito ele. Ele é dono de uma auto center lá em Barreirinha, o Bruno, porque eu vejo ele levando os funcionários aí pra fazer treinamentos fora, fazer viagem de confraternização. Olha só, não é só quem tá dentro da empresa que observa, quem tá ao redor também observa. É o que eu falo. Então, assim, eu observo, poxa, o cara investe na mão de obra dele. Por exemplo, agora a gente tá tendo uma febre de carro elétrico. Lá em Barreirinhas tá começando. Então, o que ele fez? Ele trouxe a equipe todinha para treinar a manutenção de carro elétrico. Então, assim, ele já tá se especializando e especializando a equipe. E aí, o cara que tá trabalhando com ele ali,
Quer dizer, ele sabe que em qualquer lugar, se ele sair de Barreirinhas para São Paulo, ele não vai perder para nenhum cara de São Paulo, porque ele está totalmente capacitado para isso. E quando ele voltar para cá, ele sempre vai ter no caso, o Bruno como mentor, né? Então, assim, é uma questão também desse respeito, né? Você ser mentor de alguém, você ajudar. Sim. Porque o mentor não é só aquele que dá a palestra, mas você que proporciona. Sim. Então, meu patrão me proporcionou um treinamento e isso volta à minha infância também, porque quando meu pai começou a trabalhar numa empresa grande, era uma rede de farmácias, o patrão dele tinha, no caso, ele tinha um pouco de preguiça de participar de alguns eventos, então ele mandava meu pai. Nisso meu pai cresceu. Meu pai aprendeu o negócio, meu pai se desenvolveu, e meu pai até hoje, se você perguntar quem foi o melhor patrão da vida dele, ele vai dizer o mesmo nome, porque ele tem uma gratidão pessoal com essa pessoa. Então, assim, existe esse gatilho. A gente sabe que de cada 10 vai ter 2 ou 3 ali que não vai dar esse valor, ou até mais, 6, mas aqueles 4 que sobraram, que te derem valor, eles vão valer por 10, eles vão fazer trabalho dobrado, e você vai ter uma equipe de resposta. Perfeito. Vitor, por que você acha que alguns empresários não investem nesse tipo de conhecimento, treinamento, aperfeiçoamento? Eu acho que a primeira parte é a falta de conhecimento. Não saber o que a ferramenta ou aquele treinamento pode te proporcionar. É não enxergar a longo prazo, na verdade. Eu acho que a gente até falou agora há pouco sobre curto prazo e longo prazo, né? Nos bastidores aqui. Eu acho que falta os empresários de hoje, os empreendedores, enxergar a longo prazo, né? O que aquilo vai me render no futuro? Porque imediatamente a gente não pode cobrar uma resposta. Ainda mais quando se trata de desenvolvimento humano, porque é uma evolução, né? Não é uma coisa... É uma evolução gradativa. Não é eu costumo dizer, às vezes nas palestras, assim, ó, é uma evolução gradativa, não é evolução Pokémon. Você aperta o botão né? E cresce. Então, assim, essa referência é pra quem é mais antigo, tá, gente? Mas, assim... Eu entendi porque eu vi reprise. Ótimo. E aí, o que acontece? Ele tem que entender o valor daquilo ali, né? Existem empresários que buscam conhecimento e tem aqueles empresários que sabem o valor e só carrega pra si. Ainda tem esses. Tem aquele que não sabe o valor, não quer ninguém. Não, isso aí é um dinheiro, não, muito caro, não vale o dinheiro. E tem aquele que sabe que vale, mas ele não tem coragem de pagar para um funcionário ou investir na própria empresa, ele investe nele. Aí é aquilo que eu digo, centraliza. Aí ele chama, quando ele consegue chamar alguém, diz assim, tô com um problema no setor tal. O cara tá cheio de conhecimento, mas não consegue transmitir. Por quê? Porque às vezes você consegue absorver conhecimento, mas às vezes você precisa de alguém que saiba transmitir conhecimento. Sim. Nem todo mundo nasceu para ensinar. Tem gente que tem facilidade de aprender, mas não tem facilidade de transmitir. Sim. Você pode mudar isso? Pode. Mas às vezes você precisa de alguém que tenha uma didática, uma linguagem, um comportamento, uma forma de lidar, uma comunicação diferente para poder transmitir aquilo que você também sabe. E aí eu conheço empresários que investem neles pra caramba, mas se tu for lá na empresa, os caras não sabem nem o que o cara foi fazer em São Paulo. O cara foi pra um treinamento que o teu padrão fazer o que? Sei lá. Sabe o que é PNL? Não sei. Sabe o que é transmissão de venda? Não sei. Eu disse, cara, teu patrão é expert nisso e tu não sabe o que é. O cara vai fazer curso lá de marketing digital. Eu já vi um empresário fazer de tráfego pago. Aí quando chega, ele diz, cara, a empresa de você já tá fazendo tráfego pago, o que é isso? Eu disse, teu patrão foi fazer um treinamento agora. Ele, não sabia não. Eu disse, caramba, o cara nem consegue transmitir ali, dividir a tarefa. Envolver. E isso aí também faz parte desse trabalho, né? É muito, muito interessante esse ponto que você trouxe, porque eles buscam esse conhecimento, investem alto, que a gente sabe que desde a passagem, né? É um investimento. Vai fazer um curso fora. Quando ele chega, ele não consegue aplicar aquilo ali, aquele conhecimento, fica só para ele. E a gente sabe que também existe um pouco de insegurança no empresário de passar o conhecimento para a equipe. Acaba não passando e ele fica com a impressão de que ele investiu muito e não serviu para nada, né? Serviu para ele ter um conhecimento, ele aumentou o HD dele ali, né? Mas ele não consegue trazer a aplicabilidade do conhecimento para o cotidiano, para o dia a dia. E isso dá uma impressão para o empresário que, não vai investir mais não, não investir mais nisso não. Ele continua sendo uma pessoa centralizadora, agora ainda mais, porque o ego inflou. Não, esse conhecimento aqui que eu tenho, meu colaborador não tem. Isso aqui que eu vivenciei,
em X lugar, essa galera que nunca foi, nunca teve essa oportunidade. Então, como é que eu vou delegar isso aqui, que eu já sei que é mais complexo, já entendi, para esse colaborador? Não tem mão de obra. E aí, fica vivenciando vários ciclos de problemas, né? Que ele gerou. Que ele gerou. E não quer resolver. E não quer resolver. Porque quem pode resolver, quando você vai, às vezes a pessoa procura e diz assim, não vale a pena. Aí essa frase eu gosto muito quando dizem pra mim. Acho que agora não vale a pena. Eu disse, não vale a pena crescer, não vale a pena ganhar dinheiro, não vale a pena ter tempo pra família, não vale a pena ver tua empresa gigante. O que é que não vale a pena? Eu digo logo assim, vale ou não vale? E aí ele fica, não, é porque assim, agora financeiramente, eu digo, o problema é financeiro? Beleza, se teu problema é financeiro, eu tô te oferecendo a solução. Tu quer continuar com o problema ou tu quer solucionar o problema? Então, assim, eu sou muito agressivo nesse sentido. Sim. Né? Agora a pessoa, eu não tenho tempo, não tem tempo pra ganhar dinheiro. Então né? Assim, às vezes a gente tem que dar esse choque nas pessoas pra pessoa entender. Né? E aí entra o comportamento humano. Aí, como você falou logo no começo, bloqueios, gatilhos que vêm da infância, que vêm do desenvolvimento, que as pessoas acham que é aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim, né? Mas assim, não é. Não interessa de qual classe você veio, não interessa qual sofrimento você passou, se você não sofreu nada. Qualquer gatilho, qualquer comportamento que você tenha, você pode mudar. É você querer e buscar uma forma de mudança. Agora, não, eu sempre fui assim, uma pessoa arrogante. Eu sou assim mesmo. Com meus funcionários, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ajuda, eu gosto de fazer tudo sozinho. Tudo bem, quebra sozinho também. Não precisa de ajuda pra quebrar, não. Então, assim, às vezes a pessoa tem que ter essa humildade. E aí, como a gente falou no começo, as mulheres estão tendo essa humildade. Exatamente. Até o pessoal disse, mulher tem que... antigamente via as pessoas, mulher tem que se botar no lugar dela. Elas estão se botando no lugar dela. Entendeu? Esse é o problema. Elas estão botando... elas estão se botando no lugar dela. Elas estão entendendo que elas precisam de conhecimento, estão ganhando espaço, e os homens que estão no lugar deles de saber tudo, estão perdendo espaço. Estão perdendo espaço, justamente porque não buscam por ego, né? Falando em ego, eu vejo que muitas pessoas deixam de perguntar, ir atrás de um treinamento, ir atrás de conhecimento até, simplesmente por ego. A minha empresa é porque a minha equipe, eu que consigo, eu que sei como é que funciona. Não, tu não sabe como é que funciona não, e tudo, né? Então, assim, na verdade, é como se eles protegessem a empresa do tamanho que tá. Porque eles não estão sabendo se crescer um pouquinho mais. Sabe que você dá conta? Então, existe esse medo do crescimento. Quem que tem medo de crescer? Tem muita gente que tem medo de crescer. Medo de não dar conta, medo de ter mais visibilidade. Tem medos, Raíssa, que as pessoas nem sabem que tem. Essa semana eu botei no teu grupo, inclusive, sobre fobia de dinheiro. Sim. Né? E é um problema que 90% das pessoas têm quando eu falo em fobia de dinheiro. Não, eu gosto de dinheiro. Tu gosta? Será? Posso fazer 2 perguntas pra ti pra saber se tu gosta de dinheiro? A pessoa, não, eu gosto, com certeza. Eu disse, vem cá, tu fechou um contrato, tu vai receber R$2.000 sexta-feira que vem. Tá fechado o contrato. Tu gasta esse dinheiro quando? Quando tu recebe ou agora que tu já sabe que fechou? Boa! Entendeu? Aí a pessoa diz assim, não, porque às vezes eu já fico planejando o que é que eu vou fazer com o dinheiro. Ou seja, tu não tem prazer em ter o dinheiro. Teu cérebro já tá achando um jeito dele passar pela tua mão e sai fora. Sai fora. Então, assim, a fobia de dinheiro não é você ter pavor de dinheiro. Ninguém tem medo de dinheiro. A fobia de dinheiro é você simplesmente não se dar com ele. E isso são bloqueios que te impedem de prosperar. A gente vive muito numa sociedade que constrói crenças limitantes. Sim. A religião é uma forma de construir crença limitante. Eu sou terapeuta cristão, que eu esqueci de falar. Também faço terapia à luz da Bíblia. E eu trago esse conhecimento nesse sentido. As pessoas acham que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não existe essa frase. Existe a frase, mas não existe esse local que fala isso. Não é bíblico. Não é bíblico. A raiz de todos os males não é o dinheiro. A avareza é uma raiz. Mas dinheiro não. O amor ao dinheiro é uma coisa. O dinheiro não tem nenhuma culpa, ele é uma coisa inanimado, entendeu? Agora, a forma como você lida com ele, como você olha pra ele, aí pode prejudicar. Então, assim, se você olhar com ele como um objeto que pode te proporcionar experiências, felicidades, né? Aí tem aquele pessoal que diz assim, dinheiro não traz felicidade, me dá o teu e vai ser feliz. Então, assim, tá aqui pra isso. Então, assim,
existe essa questão das pessoas entenderem que não é pecado você desejar algo grande. Eu posso citar várias e várias pessoas, vamos falar um pouco da Bíblia aqui, né? Na Bíblia que foram os mais ricos. Salomão, Davi saiu da pobreza, ficou rico, Abraão herdou terras, o próprio Jó foi multiplicado seus bens. Então assim, o problema nunca foi o dinheiro, Sim. foram as pessoas que tinham o dinheiro. Sim. Então se você não dá apego para o dinheiro, por exemplo, Salomão pediu sabedoria. Deus fez ele o mais poderoso da terra. Por quê? Porque ele foi humilde. Ele não queria o dinheiro, ele queria sabedoria. Sim. E com sabedoria você sabe administrar bem o dinheiro. Então Deus acaba te abençoando com isso. Então assim, existem muitas crenças limitantes que se constroem na sociedade. Por exemplo, só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Já ouviu essa frase? Já. Pronto. Será? Só ganha dinheiro quem tem dinheiro? Vamos lá. Elon Musk começou como? Primeira startup dele com 18 anos. Bill Gates, Steve Jobs, Silvio Santos, né? Vamos pro Brasil aqui, não precisa pegar os gringos não, vamos pro Brasil. Vamos pro Brasil. Né? Silvio Santos. Exemplo, né? Então, maravilhoso. Assim, será que esse pessoal tinha dinheiro para ganhar dinheiro? Sim. Né? Rapaz, muito bom. Tem uma frase, na verdade um cara, que eu uso referência nesse momento de falar de fobia de dinheiro. Henry Ford. Henry Ford, antes de criar a Ford, ele teve 3 empresas milionárias e quebrou as 3. Ele quebrou 3 empresas milionárias. Quando ele criou a Ford, e ele já estava milionário de novo, uma pessoa perguntou a ele o seguinte, uma repórter, se não me engano, perguntou a ele o seguinte, se ele não tinha medo de quebrar de novo. Ele disse que não, porque fazer dinheiro, ficar milionário, ele já sabia, ele já tinha a fórmula. Ele só precisava estabilizar o dinheiro. Sim. E com a Ford, até hoje está aí, ele estabilizou. Então assim, ele podia quebrar 10 vezes, ele já tinha aprendido a fórmula do dinheiro, ele já tinha entrado na mesma energia, na mesma vibração. Sim. Né? Pablo Marçal é um também que diz que se tirarem todos os centavos dele, da vida dele, tudo que ele tem, mas deixar ele com o conhecimento que ele tem hoje, ele disse que pode me procurar daqui a 6 meses, eu tô milionário de novo. Então assim, existe uma mentalidade da prosperidade. Sim. E isso é não só na física quântica, como na religiosidade, na espiritualidade. Existe uma mentalidade que ela casa com a prosperidade. E se você não tem essa mentalidade, você pode desenvolvê-la, não precisa nascer com ela. Então, para você desenvolver, o primeiro passo é a humildade. É saber que você precisa. Saber que precisa. Porque tem gente que ouve isso de você e em casa, até você que tá assistindo agora pode ter esse preconceito. Pronto, agora virou um papo de energia de dinheiro, né? Tem gente que fala isso. E, mas vou nem mais ouvir, né? Tem gente que pensa isso. Então, assim, se você não se coloca, pelo menos para questionar o que te faz ver isso com crítica, né? O que te faz ter uma antipatia a esse conhecimento? Ao invés de você questionar o conhecimento, se questione. Por que eu tô com uma antipatia aqui em ouvir isso? Por que me incomoda? Por que dói? Né? Verdade. A PNL, que é uma das ferramentas que eu mais aplico, principalmente na área empresarial, a PNL, como eu disse, é para tudo, principalmente para vendas, comunicação, desenvolvimento, quebra de crenças e tudo mais. A PNL tem alguns pressupostos. E um deles diz o seguinte, se é possível para o mundo, é possível para você. Se é possível para alguém, é possível para mim. Você pode transformar dessa forma. Então, assim, se alguém fez, eu também posso fazer. Só que não é copiando a pessoa. Ela não fala em cópia, ela fala em modelagem. Uhum. Existe uma diferença entre você copiar um negócio e você modelar um negócio. Modelo de negócio e cópia de negócio é diferente. Certo? Por exemplo, uma receita de um bolo, né? Você que gosta de rodar nas cafeterias da vida, que eu vejo você postando, a receita de um bolo. A gente pode pegar na internet a mesma receita, uma para você, uma para mim, e a gente vai fazer nossos bolos. Sim. A gente pode seguir a receita, mas o que vai ser a diferença desse bolo? A modelagem. Que modelagem? A minha própria modelagem. Talvez um pouco mais de açúcar, como a minha esposa falou sobre a cafeteria, você sente amor no sabor da comida, né? Então, assim, dependendo da pessoa que tá fazendo e da emoção que ela tá colocando, às vezes ela coloca um ingrediente a mais, ela faz se você bate 10 vezes, ela bateu 15, fica mais cremoso, não sei. Mas existe um modelo que mesmo você seguindo a receita, se você não seguir o modelo, não fica igual. Então, assim, modelagem, quando a gente fala de pessoas, tem a ver com a mentalidade. O que motiva aquela pessoa. Por exemplo, hoje, Raíssa, o que te motiva a ser mentora, né? Você me perguntou isso pra mim, por que eu tô nessa área? Mas assim, o que te motiva
a buscar essa área. Você poderia trabalhar em várias áreas, você poderia ser uma gerente de startup, uma gerente de uma empresa com conhecimento que você tem, mas o porquê mentorar pessoas, né? A gente tem uma motivação. É a Sim. financeira. Aí tem gente assim, tem gente que quando eu faço essa pergunta fica assim, enrola lá pelo outro lado e não tem coragem de dizer que é a financeira. Eu digo, eu sou bem claro, Vitor, por que tá na área de desenvolvimento humano, terapia, essas coisas mais complexas? Eu sempre, porque dá dinheiro. E eu gosto. Eu Entendeu? Pronto, acabou. Então, assim, não só isso, mas é um dos fatores, eu não vou mentir. Se não Sim. desse dinheiro, eu não tava fazendo. E Tu não ama o que tu faz? Amo, mas eu preciso de retorno. E se tu parar pra observar, a gente começou aqui falando sobre empresários, né, empresas, não tem esse empresário que vai ficar num negócio que não dá dinheiro, gente, isso não existe. Entendeu? Então, assim, querendo ou não, gira em torno do financeiro, né? No Growth Talk que a gente participou, lá no palco, eu vi uma dentista, que inclusive foi a que eu chamei lá na frente, né? Ela não falava em público e tal, a gente fez aquela... Tem um vídeo lá no meu Instagram, tá, gente? Quem quiser assistir. Que ela saiu do consultório para botar um negócio, para ser empreendedora em outra área. Ela estudou, dentista, cirurgião dentista, e ela largou o consultório para botar uma loja de calçado, se eu não me engano, né? Sim, ela vende. E aí, eu fiz essa pergunta lá no palco para ela, ela disse que ela queria mais tempo com os filhos dela. E o consultório, apesar de dar um retorno financeiro muito bom, ele consumia mais tempo do que a loja que ela tem hoje. Então, assim, não é só o financeiro, mas o financeiro faz parte. Existem outros fatores. Então, hoje, por que eu não trabalho para alguém? Porque eu quero fazer meu tempo, meu horário, porque eu quero ter tempo para aproveitar aquilo que eu tô ganhando, né? Então, assim, se eu tô ganhando dinheiro, eu preciso ter tempo para utilizar esse dinheiro de forma inteligente, seja ela aproveitando com a minha família, ou saindo, ou investindo em outras áreas, e quando você não tem tempo, o dinheiro se torna supérfluo. Você não vai aproveitar nada. Então, assim, sempre gira em torno do financeiro. E outra dica, quanto mais sincero você for com você, melhor você vai lidar com os problemas. Porque a mente não mente. Inclusive, amanhã, no Entre Vinhos e Negócios, né? Vocês vão assistir esse episódio depois, mas no programa, no Entre Vinhos e Negócios, a minha palestra vai girar em torno disso. Sim. Né? Quem vai estar lá, vai estar vendo esse episódio, vai saber o que é que eu falei lá. Mas, assim, a mente não mente. Então, assim, se você não é sincero com você, ela vai seguir o padrão dela. Então, assim, você que faz o padrão da mente. Então, assim, se você mente pra você mesmo, a sua mente ela vai agir de acordo com aquilo. Esse exemplo ele é muito bom, porque, por exemplo, vamos supor que você tá lá em Tutóia, né? E aí eu chego lá e te faço uma ligação. Vitor, perdida, cheguei aqui na tua cidade, como é que eu faço pra ir pra tua casa? Qual a primeira pergunta que você me faz? Onde você está. Exatamente. E aí se eu não sei dizer onde é que eu tô? Como é que eu saio daquele problema? Então, a clareza de onde você tá, o que você está fazendo, o que tá no teu alcance ali. Se você não tem essa clareza, como é que você vai dar coordenadas até para uma outra pessoa te auxiliar? Não tem como, né? Então, assim, ser sincero, né? Eu dei um exemplo bobo de cotidiano, mas na vida, onde é que você tá? Né? O autoconhecimento ele é a base da inteligência emocional. É o primeiro pilar da inteligência emocional. É você saber identificar suas próprias emoções, limites, crenças e bloqueios. Né? Para você ter inteligência emocional, se você diz, não, eu tenho inteligência emocional, sabe quais são teus principais bloqueios? Não. E outra coisa, gente, inteligência emocional não é a pessoa ouvir alguém te xingando e você ficar calado, né? É uma forma de você agir inteligentemente, dependendo da situação. Mas isso não quer dizer que você tem inteligência emocional. Inclusive, teve uma moça que ficou muito famosa na internet, no avião, sim. que a criança queria sentar na janela, ela não deu lugar, aí todo mundo começou a ir pra cima dela, fazer vídeo, e ela ficou lá com a cara de paisagem, como se nada fosse com ela. Aí todo mundo ficou, nossa, eu quero ter a inteligência emocional de fulano, esqueci até o nome dela agora. E aí, eu disse assim, olha, naquele momento ela agiu com inteligência emocional, mas não quer dizer que ela tenha. Exatamente. Até porque quando ela ganhou fama na internet, ela acabou perdendo a fama dela por falar coisas inadequadas. Ela acabou caindo no ciclo, no risco que a internet oferece. Ela te levanta, mas ela te derruba muito rápido. Se você não tenha conteúdo não pra você ver. Não, eu digo assim, e se você não estiver preparado para aquilo preparado tudo. Para aquilo que tá chegando. E quando você não tá preparado? Quando você não tem inteligência emocional. Perfeito. E você me lembrou de uma conversa que eu tive com uma amiga recentemente. E
que aconteceu nessa conversa? Ela estava me falando que ela já fez muitos cursos, que ela já está muito bem emocionalmente, que hoje ela é uma outra pessoa. Deixa eu só... E tudo. Me consegue um lençozinho aqui, tá? Pronto. Que ela é muito... Assim... Não, Raíssa, eu acho que eu já tenho muita clareza das minhas emoções. Não, eu acho que já é isso, aquilo... E aí ela disse, a única coisa... Aí nesse ponto a gente percebe como é arriscado a gente tirar conclusões precipitadas sobre nós mesmos. O que aconteceu? Ela me disse assim, Raíssa, só tem um ponto que eu acho assim que eu ainda preciso melhorar. Eu disse qual? Ela disse, eu não consigo me relacionar com ninguém. Aí eu disse, mas aí é muito lindo dizer que eu tenho muita inteligência emocional, dizer que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, mas eu não coloco em prova. Imagina, o que é o casamento? Ela, entende? Você coloca em prática no dia a dia com o teu cônjuge o quão domínio de conhecimento você tem na prática no dia a dia. E ela veio e me falou assim, realmente é muito difícil e tal. E eu disse assim, tu entende que tu tá fechada pra pôr à prova o que tu tá levantando como bandeira de que eu tenho muita inteligência emocional, né? Mas na hora de provar aquilo, não, peraí, deixa pro próximo, depois eu provo. É meio que isso. E tem uma questão também, né, nessa questão, que assim, você só sabe os seus limites testando. E quando você não bota em prática, você não se coloca à prova, você nunca sabe até onde estão os teus bloqueios. Então, assim, foi o que eu dei o exemplo aqui da moça lá do Growth Talk, eu botei ela, qual era a dificuldade dela? Falar em público. Então, eu trouxe ela na frente e fiz ela falar em público. Né? Então, assim, você tem que se provar, né? Eu era uma pessoa altamente fechada. Há muitos anos atrás, eu era uma pessoa muito fechada. Minha esposa conhece bem. Eu era um cara que as pessoas olhavam pra mim. Até hoje ainda tem as pessoas que olham pra mim e dizem assim: não, o Vitor é um cara zangado, não vou falar com ele, não. E eu tinha prazer em ser assim. Eu queria que as pessoas olhassem pra mim e dissessem assim: não, vou nem chegar perto. Eu queria afastar as pessoas. Só que aí eu entrei num ramo em que eu preciso trazer as pessoas. Eita, que conflito. Então agora eu tinha que mudar meu comportamento. Sim. E aí eu mudei. Então, assim, você só vai saber os teus limites quando tu te bota à prova. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir em escolas, em empresas, oferecer palestras gratuitamente para mostrar meu trabalho, para mostrar meu conhecimento. E comecei a falar para um público cada vez maior, né? E aí você vai crescendo de público. Agora mesmo, mês passado, eu dei um treinamento para uma faculdade, a FAEP. Eram mais de 100 pedagogos. Né? Então, aí. Assim, você vai crescendo e hoje para mim é muito natural. Eu acho que lotasse um estádio de futebol, eu falava de boa. Tranquilo. Tranquilo. Mas assim, eu só vou saber no dia que eu estiver lá. Se existe algum bloqueio de quantidade, será? Eu tenho um limite? Não sei. Eu tenho que ir. E às vezes você tem a oportunidade e não vai. Então, às vezes a pessoa diz assim, olha, eu quero você lá no meu podcast. Aí a pessoa, eu tenho um podcast, como eu falei, e às vezes eu chamo uma pessoa, Vitor, eu nunca fui nesse negócio, eu fico nervoso, não é entrevista, gente. É um bate-papo. Você não conversa comigo bem aqui? Não, vamos conversar lá, a diferença é que vai ter gente, as câmeras vão estar olhando, só as câmeras. Depois o pessoal quiser assistir, assiste, mas vai estar só as câmeras lá. Então assim, aí a pessoa vai lá, se dá super bem, diz, caramba, eu nunca pensei que eu tivesse essa habilidade, eu fui bem, foi ótimo. E aí a pessoa depois se assiste, né? Diz, caramba, eu não sabia que eu tinha essa habilidade. Eu disse, porque você nunca testou. Então, às vezes, as oportunidades aparecem, as pessoas não testam. Acabam como você falou, a pessoa fala, eu tenho uma inteligência emocional. E como é teu relacionamento? Não quero falar disso, não. Deixa quieto. Né? Então, assim, é igual, por exemplo, eu sou terapeuta. As pessoas chegam lá, aí começam a falar, né, problemas, né? Eu quero corrigir isso. Só que nem sempre aquilo que você busca na terapia é a raiz do problema. Geralmente ela vai com a pontinha do iceberg pra ti, falando que aquilo é o problema. Por quê? Porque as emoções, elas evoluem com o passar do tempo. Aquilo que hoje é um medo pra ti, pode ter sido uma vergonha no passado, que não tinha nada a ver com medo. Às vezes você foi apresentar um trabalho na escola e gaguejou. E aí criou um gatilho. E alguém riu, né? Alguém riu, e aí você, nunca mais eu vou apresentar trabalho. Aí hoje que você tá numa empresa, você vai falar em público, aí você tem medo do palco. Aí a pessoa pensa assim, não, Vitor, eu quero tratar um medo. Mas não é o medo que você quer tratar, é a vergonha.
Aí, através das ferramentas, a gente vai buscando até a fonte do problema. Ah, foi lá na escola, quando tu gaguejou, e aí nós vamos corrigir isso aqui. Então, pô, o teu problema é a vergonha, mas começa num sentimento. E às vezes eu pego as pessoas, falam um sentimento, né? Fala lá, Vitor, eu quero tratar isso aqui. Aí quando chega num ponto-chave, a pessoa, não quer mexer nisso aí, não. Eu disse, mas pra tu tratar o que tu quer, nós tem que mexer aqui. Eu costumo dizer que, por exemplo, tem pessoas que vêm de outros terapeutas, né? A pessoa vem de outro terapeuta, e aí a pessoa diz, Vitor, você já fez terapia já com quanto tempo? A pessoa, 2 anos. E por que você não resolveu o problema? Eu disse, né, porque chegou num ponto, eu queria trabalhar o meu medo e ele queria mexer num trauma da minha infância lá, que não tinha nada a ver com medo, foi um trauma de um acidente que eu sofri e tal, e eu perdi uma pessoa, aí eu quero tratar só o medo. Aí eu digo, meu irmão, e esse acidente, o que é que tem de mais nele? Não, eu já resolvi. Aí eu digo assim, olha, se tu resolveu, tu não precisa ter medo de mexer na caixinha de Pandora. Entendeu? Eu costumo dizer que quando você resolve uma coisa, você não tem medo de mexer nela. Não tem medo de mexer. Pode mexer, pode falar, né? Como eu falo dos problemas que eu tive, eu não tenho medo de falar. Então, assim, porque eu resolvi. Então, é uma forma de eu ganhar outras pessoas. Sim. Então, se você não tá conseguindo mexer, é porque tem alguma coisa mal resolvida aqui. Tem alguma coisa que você não incomoda. Não foi resolvida. Né? Ó, outro insight aqui, ó. A nossa mente, ela sabe exatamente o que precisa ser feito para ser resolvido. E quando você resolve de um jeito que não é o jeito que ela sabe que precisa, ela vai te incomodar pro resto da vida. E os sintomas que você tem talvez hoje, com ansiedade, com depressão, com vergonha, com fobia de alguma coisa, muitas vezes são sinais de que algo está errado no seu passado. É como se fosse um alarme de incêndio de um prédio. O fogo tá lá no canto, mas tá alarmando o prédio todo. E aí você começa a ter sintomas físicos, emocionais, e aí você acha que é só aqueles sintomas. Não, se você não apagar o incêndio onde estava o foco, ficar só guardando ali no quartinho, impedindo do fogo sair, mas ainda tá pegando fogo. E a tua mente sabe que tá. Se você joga só um pano molhado por cima e não apagou o fogo totalmente, beleza, você vai ficar um tempo bom. Você vai passar um tempo da sua vida tranquilo. Aí começa a vir as recaídas. Por quê? Porque não foi resolvido do jeito que a tua mente sabe que precisaria ser feito. A melhor pessoa que sabe o resultado da terapia é o próprio paciente. Quem constrói o resultado da terapia comigo é o paciente, não sou eu. Na anamnese eu pergunto, como que você vai ficar sem o problema? Aí a pessoa se imagina sem o problema. Então essa é a imagem que a tua mente tem de você. Por isso que eu digo, a mente não mente. Ela sabe o que ela quer. Se você der ouvidos a ela, conseguir conversar com ela, você consegue alinhar todo o teu propósito. E outra coisa, nosso cérebro é como um garçom preparado para servir. Só que você tem que saber pedir ele com detalhes. Por exemplo, teu cérebro ele é tipo assim, me traz uma picanha com sorvete de chocolate em cima. Ele não pergunta por quê, ele te traz a picanha. Se tu fizer isso com garçom tá ficando doido? Sorvete? O teu cérebro não questiona. Então, quando tu pede uma coisa de forma errada, ele vai te entregar de forma errada. Então, tu tem que dar detalhes do que é que tu quer, né? Eu não vou dar spoilers aqui, mas, por exemplo, às vezes a gente sabe, por exemplo, que a inveja é ruim, mas será que a gente sabe o porquê que a inveja é ruim? Olha, boa o que é que ela causa na gente? Né? O que é que ela faz? O porquê que ela é tão ruim? Qual o impedimento que ela cria em você? Lembrei de uma coisa agora. Só pra me finalizar esse insight, eu vou deixar isso pra vocês aqui que estão assistindo do Poder do Salto. Olha, tá vendo como é lucrativo você assistir? Sabe qual é como vai ser depois do Entre Vinhos, né? Eu vou falar isso aqui no Entre Vinhos também. Sabe qual é o poder da inveja dentro da tua vida? É o seguinte, imagina teu vizinho compra um carro novo. E aí tu olha por cima do muro e diz assim, meu Deus, já trocou de carro, só pode estar roubando. E aí você começa a olhar e diz assim, meu Deus, por que ele faz isso? Ele consegue trocar de carro e eu não consigo. Concorda comigo que isso gera um sentimento ruim em você? De revolta, de raiva, de revolta, né, de raiva, de conflito. Aí teu cérebro olha pra aquilo, olha pro carro, olha pra ti, olha pro carro, olha pra ti e diz, não pode ter então o carro novo te deixa mal. Tu não vai ter carro novo não. E aí ele começa a te sabotar. Exatamente. Entendeu? Então esse é o poder que as emoções têm na gente, se você não sabe usar. Então assim, você começa a se martirizar, teu cérebro começa a olhar para aquilo que é bom e dizer, isso não é bom para ti, porque tá te deixando mal. Agora tu vê teu vizinho com um carro novo, tu olha pra ele assim, meu irmão, eu vou estar num carro desse, ó. Imagina o couro, deve ser confortável demais, eu vou estar num carro desse. Aí teu cérebro diz assim, um carro novo te empolga, vamos trabalhar, meu irmão.
Ao invés de ter inveja, você tem uma admiração, né? Então, assim, o Isso se torna sentimento referência pro cérebro. é onde ele pega a referência. O que é bom e o que não é. Então, se eu olho pra uma coisa e eu vejo com raiva, eu olho pra pessoa que tá com um casamento feliz, o meu não tá, e aí eu começo a dizer assim, a pessoa parece que vive sempre feliz, não sei o que. Tu tá destruindo o teu, tu nem tá sabendo. É igual as mulheres que estão solteiras e elas... Recente, né? Estamos em junho, teve Dia dos Namorados. Aí olha alguém postando os status. Eu falando, postando, eu besteira. Talvez traia muito ela e ela nem sabe, não sei o que, né? Aí quando a pessoa arranja um namorado que trai, não sabe por quê. Exatamente. Aí eu posso falar de lei da atração, você atrai aquilo que você fala, aí as pessoas falam, energia de novo. Como os conhecimentos se conectam. Mas é pra você ver como tá tudo envolvido, não tem como fugir disso. Então assim, você olha pra pessoa, você tem raiva de relacionamento, você pode arranjar 10 relacionamentos, você vai criar raiva do seu próprio relacionamento, porque a raiva que você tá colocando lá é uma raiva que você tem aqui. E do nada você fica com raiva da pessoa que tá aqui do lado. Tá um momento feliz, um momento bom, e você tá com raiva do nada da pessoa. Mas a pessoa faz uma coisa boa e você nem gosta. Ah, não. Então assim, quando você expõe essa energia externamente, o teu cérebro ele usa como referência. Então se você olha para uma coisa com maravilhado, admiração, como eu olhei para o Edilson Rocha na minha adolescência, admirado no palco, ele motivando as pessoas, todo mundo batendo palma, eu querendo aquilo para mim, hoje eu tô nesse ramo. Então muito assim, bom. Quando você visualiza aquilo que você quer e você se sente bem com aquilo, teu cérebro vai dar um jeito de colocar lá. Agora se eu olhasse para aquilo ali, acabar besta, ficar falando no palco pros outros, ficar batendo palma, eu lá quero isso pra mim. Onde é que eu estaria hoje? Talvez trancado num escritóriozinho, fazendo alguma coisa, né? Então, assim, a energia que você coloca naquilo que você vê, você sente, porque assim, Raíssa, o tato, olfato, paladar e visão são receptores. Quem processa todas as informações é o cérebro. Então, isso é o que a gente usa na hipnose, por exemplo. Se eu disser pra hipnotizar alguém aqui, né? Eu sou hipnólogo, como eu falei. E disser que aqui tem uma taça de vinho, o mais alcoólico do mundo, e eu disser assim, dá um gole te deixa bêbado, a pessoa fica bêbada. Porque quem processa essa informação é o cérebro. Então, assim, mesmo que seja água, e ele acreditar que é álcool, pra ele é álcool. Então, assim, essa mesma informação a gente usa no nosso aspecto de vida. Se você fizer seu cérebro acreditar que você vai prosperar, ele vai colocar todas as energias em prosperar. Minha mãe não pode te conhecer, que ela vai querer que tu transforme todas as águas dela. Meu Deus. Ela vai dizer, vem cá, meu filho, vem cá, ó, vem aqui na geladeira. Tô precisando me embriagar. Pega aqui esse suco de tomate aqui e faz alguma coisa. Eu vou mandar esse episódio pra ela. Não, inclusive eu fiz um vídeo que eu botei o convite do Entre Vinhos, que eu falei sobre a frase do Cocteau, que ele fala assim, não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? E aí eu dei o exemplo das abelhas, né? Que pra ciência as abelhas não eram pra voar, só que ninguém nunca disse isso pra elas. Então quando você não sabe que uma coisa é impossível, você não tem medo de arriscar. Então às vezes as impossibilidades, elas são colocadas na gente por outras pessoas e às vezes por nós mesmos. Sim. Então assim, às vezes tem coisas que você diz assim, eu nunca vou ter um podcast, eu nunca vou ter minha empresa. Você tá colocando isso como condição para você. Sim. Então assim, se você não soubesse que era impossível ter um podcast, se você não soubesse que era difícil, ou se você não soubesse que era difícil ter uma empresa, você ia ter medo de arriscar e começar um negócio? Eu vou dar um exemplo aqui de um conhecido nosso que teve no palco com a gente, o Domingos Matos. O Domingos, né, ele começou o podcast dele na cozinha de casa, com uma mesa, um pote de petas e um microfone grudado com fita. Né? Ele mostrou até essa foto pra gente, né, do microfone grudado com fita. Então, assim, hoje ele tem um estúdio dele, ele tem um Imprecast, que é um podcast também dele. Então, assim, ele começou. Ele não viu impossibilidade, né? Quantas pessoas diziam que era impossível, ele, não, tô aqui fazendo, e ele fez. E assim, pra exemplificar pra quem tá em casa agora, se todo mundo te falasse, eu tenho certeza que você consegue, você ia passar a acreditar mais em você. Mas, na verdade, a lógica deveria ser inversa. Os outros passam a acreditar na gente quando a gente acredita na gente, né? Tem até um experimento americano que eles pegaram uma pessoa, botaram ela para arremessar uma cesta de
de basquete, uma pessoa que não era jogadora, né? Sim. 10 bolas e a pessoa acertou uma, eu acho. E... acertou umas 3. Aí depois eles botaram a pessoa pra arremessar com as pessoas vaiando ela. Ela não acertou nenhuma. Aí depois, toda vez que ela jogava, mesmo que ela errasse, as pessoas aplaudiam. É isso aí, tu vai conseguir. E ela começou a acertar. E ela nunca tinha jogado basquete. Pra você ver o poder da emoção em uma pessoa, da confiança, né? Então, quando você puxa o tapete de alguém, quando você coloca alguém pra baixo, você também tá influenciando essa pessoa. E a melhor pessoa pra influenciar, nós somos nós. Aí eu vou dar outra dicasinha bacana. Qual é a voz que teu cérebro tem mais intimidade? A voz dos teus pensamentos. A tua. Então, se eu te critico, Raíssa, e tu aceita a crítica, tu deixou a minha voz falar mais alto do que a tua. Agora, se eu te critico e tu diz pra ti mesmo, não, eu sou capaz sim. Sim. Teu cérebro vai preferir acreditar em quem? Na pessoa que ele convive desde quando tu nasceu, ou em eu que cheguei agora e tô te criticando? É lógico que ele vai dar ouvidos pra você, mas você tem que saber a forma certa de dialogar com ele. Ele tá ali pronto pra servir, você só tem que saber pedir. Eita, tá vendo? Arrasou. Eu tenho certeza, Vitor, que as pessoas ficaram com vontade, um gostinho de quero mais. Porém, estamos chegando ao final desse podcast. E eu quero que você diga para as pessoas que estão em casa onde elas te encontram. Hoje, a minha rede social, né, no Instagram é LauroMaster1. Lá tem meu WhatsApp, tem vídeos, tem informações. Inclusive, tem lá o link de inscrição para uma formação que eu vou fazer em PNL lá em Barreirinhas, tá? Serão 2 dias. Quem quiser ir daqui para lá, Quem quiser ir daqui para lá, consegue. Vai ser uma formação completa com certificação, treinamento prático, onde não serve só para vendas, mas é para todo um desenvolvimento mesmo. Comunicação, liderança, para quem é empreendedor, para quem quer ser terapeuta, o certificado também vale, tá, gente? Eu sou certificado para isso, para autorizar esse tipo de atendimento. Então, assim, quem quiser me encontrar lá no Instagram, tem vídeos de pessoas, depoimentos de pacientes, tem depoimentos de pessoas que eu já ajudei, tem vídeos de palestras que eu fiz. Então, assim, lá tem muito material. E qualquer dúvida, a pessoa pode me chamar lá. Eu tô sempre disposto a responder assim que possível, tá, gente? Porque às vezes tá um pouco ocupado. Já teve gente que mandou mensagem, liga, manda mensagem. Aí eu não respondo, aí a pessoa me xinga. Eu digo, calma, gente, eu tenho paciência para atender. Seja paciente como os meus pacientes são. Seja paciente de verdade, tenha paciência, né? Sim. E eu queria deixar só uma frase que eu carrego em todas as minhas palestras, que acho que é a base do desenvolvimento. Que é assim, pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento e comportamento gera resultado. Então, se eu penso, eu sinto, se eu sinto, eu me comporto, e se eu me comporto, eu tenho resultado. Então, se eu penso em algo feliz, eu vou sentir felicidade. A felicidade vai me fazer me comportar com felicidade, com motivação, e o meu resultado vai ser positivo. Assim como, se eu penso negativamente, eu vou me comportar para baixo, triste, e o segmento é que o resultado seja negativo. Então, essa é a frase, eu acho que resume bem. É o pensamento que move o sentimento e o sentimento que move o comportamento. Perfeito. Que lindo. Muito obrigada a ter você aqui, viu? Eu que agradeço. Foi maravilhoso. E é isso, vocês ficaram com mais um Poder do Salto. Compartilhem, curtam, comente. E foi incrível poder estar aqui, nós dois, entregando esse podcast para vocês. Maravilhoso. Até o próximo. Tchau, tchau.